Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente tá no nosso 12º episódio da nossa série sobre oração. Essa série que talvez seja mesmo uma das minhas coisas favoritas desse podcast, porque pelo menos com as pessoas com quem eu converso sempre aqui é sempre um prazer gigantesco gravar. Então hoje eu estou aqui com a Juju. Amiga, por favor, se apresente. Oi gente, eu sou Juliana, eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em Balneário Camboriú e frequento a igreja Meta. Então vamos lá. Amiga, muito obrigada antes de qualquer coisa, tá? Por ter topado estar aqui gravando comigo. Nossa, eu tô muito animada, não, é porque a galera não tá vendo, né? Mas eu tô, completamente balançando por estar aqui. Assim. Exatamente. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, como estamos aqui na nossa série sobre oração, como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida? Cara, é muito engraçado porque eu sou cristã de berço, então assim, minha família sempre foi envolvida com isso. Meu pai, inclusive, ele foi pastor por um tempo. Então, de fato, a oração sempre esteve na minha vida. Só que eu só fui me atentar a ela de verdade quando eu comecei a ter o meu relacionamento sozinha com o Senhor. Os meus pais sempre me ensinaram que eles ensinavam a gente até onde eles podiam ensinar, mas que em determinado momento seria nós e o Senhor. E eu falo nós porque eu tenho 3 irmãs mais novas, então assim, é uma família bem grande. Mas eu lembro desde pequena, antes de ir pra escola, meus pais reuniam a gente pra orar, antes de comer, antes de alguma prova. Eu lembro claramente da minha mãe me ensinando, falando, Ju, não ora na hora da prova pro Senhor te lembrar a resposta, mas ora durante o seu estudo pra você conseguir estudar e ter boa memória. Então assim, de forma geral, ela sempre esteve presente na minha vida. Mas de forma efetiva foi realmente quando eu comecei a entender o Senhor, a entender que eu precisava me chegar a Ele, não passar pelos meus pais primeiro, sabe? Então eu lembro de uma época em que eu tinha 13 anos e foi a época que eu comecei a ler a Bíblia de verdade. Foi até quando eu comecei, cara, eu quero ler a Bíblia inteira, E foi nesse período de 13 para 14 anos que eu comecei a entender o que era oração e que eu precisava falar com o Senhor para que eu conseguisse ouvir Ele de alguma forma. Então aí, tamo aí, né? Desde os 13 anos, né? Com alguns altos e baixos na vida. Mas de forma, assim, efetiva foi nos 13. E quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu vim para uma escola da Igreja Meta, né? Que é o Meta Inside, onde a gente fica 4 meses imersos na escola. E aqui o Senhor me confrontou muito sobre a oração. Muitas palavras que eu recebi foram voltadas para a área de oração. E por mais que eu conhecesse a Bíblia e entendesse quem era o Senhor, a oração nunca foi, assim, um prazer alto da minha vida, sabe? Era cara, eu sei, eu preciso orar, eu tenho que orar, eu tenho que estar com o Senhor, mas eu não encontro prazer nisso. E foi ano passado em que o Senhor me confrontou muito em relação a isso, em relação a entender que não são as minhas emoções que guiam a oração, que não são os meus pensamentos que guiam a minha oração, mas sim a Ele. E durante o Meta Inside, a gente até teve umas reuniões que a gente fazia de oração entre os alunos mesmos, e ali eu fui entendendo que, cara, meu lugar é nesse lugar e é aqui que eu preciso ficar. Por mais que não seja tão agradável às vezes, mas eu entendo que gera recompensas eternas, né? Então, é isso. Eu tenho reparado muito, assim, principalmente conversando com vários amigos sobre vida de oração, a gente sempre tem alguma história ou, algum período que marcou a gente na oração pela primeira vez. E isso acontece ali no período da adolescência. Sim, com certeza. E aí depois, parece que depois que a gente passa, né? Vamos dizer que nós jovens adultos, porque nenhuma de nós chegamos aos 30 ainda, não podemos dizer adulto mesmo. Pois é. Mas eu sinto que nesse período, assim, pelo menos com todos os meus amigos com quem eu converso bastante sobre oração, parece que é nessa época que o Senhor, arrebata a gente, sabe? Não é mais... Sim. Não é mais uma experiência que marca, é uma rotina, é uma vida de oração que se torna, né? E eu acho muito interessante, porque você foi contando, eu fui lembrando disso, assim. Comigo também foi assim, quando eu era adolescente eu lembro de uma oração da minha mãe que me marcou e aí eu comecei a orar. Sim. E aí agora na vida adulta, quando eu tava na África, o Senhor mudou a minha vida com respeito à oração. E é muito interessante, né, pensar nesse padrão, assim. Sim, a gente começa a entender que é realmente um dever, não é mais algo que você vai fazer quando você tá precisando de alguma coisa ou quando você vai orar agradecendo por alguma coisa que o Senhor te livrou, alguma coisa que o Senhor te concedeu. Você entende que, cara, é um dever, eu preciso cumprir esse dever. E eu só vou cumprir esse dever se eu tiver uma prática disso todo dia, e com essa prática eu vou encontrar esse deleite e esse prazer.
Essas são 3 palavras que eu carrego na minha vida. Tipo, é um dever, é uma prática, é um prazer. E eu preciso, né? Pra chegar nesse prazer, eu preciso passar por esses 2. Por mais que não seja nem sempre tão interessante, né? Sejamos bem sinceras. Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá triste. Ou, sei lá, prefere fazer outra coisa no lugar. Mas é nesse lugar que a gente encontra o Senhor. Então, não tem como negligenciar isso. Sim. E até pensando nisso também enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando. A gente, como amadurecer um pouquinho mais além da adolescência, a gente consegue permanecer na oração mesmo ela não sendo tão confortável. Exatamente. Porque na adolescência a gente só quer hormônios, gente. Vamos ser sinceros. A gente só quer buscar prazer e acabou. E, cara, eu louvo a Deus quando eu vejo um adolescente que sente prazer na oração. E eu quero muito que esse seja o futuro das crianças e dos adolescentes que a gente vê hoje. Mas, pensando na minha experiência aqui, enquanto você estava falando, é muito isso, assim. A gente, quando é adolescente, a gente não consegue lidar muito com situações que não são prazerosas. Sim. E aí, quando adulto, a gente já levou umas porradas aí na vida, né? Por menores que elas sejam. Eu escutei uma frase esse ano que, cara, faz total sentido. Criança, tipo, faz o que quer, mas adulto faz até aquilo que ele não quer fazer. Então, assim, isso é pra trabalho, isso é pra coisas, tipo, em relação ao Senhor, isso é em coisas em relação à saúde. Então, assim, quando a gente entende, né, e atinge esse lugar de maturidade, que é óbvio que a gente vai caminhar sempre pra esse lugar e buscar estar nesse lugar, nunca seremos 100%, assim, né, até que o Senhor volte, mas é muito tipo, cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer e eu vou encontrar o prazer nisso, porque o prazer, a oração não é o fim, né? Tipo, é um meio pra se chegar ao Senhor e o prazer está no Senhor. Então é muito isso, tipo, é fazer aquilo que a gente nem sempre quer. Eu lembro que uma das vezes que eu gravei isso aqui, eu gravei com o Vitor, né? E aí ele deu uma resposta que... Toda vez que eu gravo esse episódio, essa série com alguém, essa resposta dele fica na minha cabeça, assim, e vai batendo cada vez em sentidos diferentes, sabe? E aí eu perguntei pra ele, né, que é a última pergunta, a gente vai chegar lá, mas é por que orar? E aí ele respondeu que é porque o que a gente é o que a gente vai fazer pra sempre. Então, tem um pouco nesse sentido que a gente tá falando disso de... Não é porque eu quero, porque eu sinto prazer, mas é porque é algo que eu vou fazer pra sempre, então eu preciso fazer isso desde já, sabe? Sim. E, cara, é muito que Eclesiastes 3 fala sobre, tipo, o Senhor colocou em nós a eternidade, tipo, preencheu nosso coração com a eternidade. Então, se a nossa vida presente é um reflexo daquilo que a gente vai viver, a gente precisa praticar aqui. Então, tipo, não vai... Cara, é muito louco, porque o que a gente tem vivido aqui como igreja nesses últimos dias, a gente tem vivido vários turnos de oração, né? A gente tá aí de 15 dias de jejum e oração, então a gente tá experimentando coisas novas na igreja. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito é, tipo, cara, se você vai viver adorando o Senhor na eternidade, se você vai viver orando, se você vai viver santo, tipo, rendendo graças ao Senhor, você precisa fazer isso no presente. Sim. Não tem como. É a mesma coisa, sei lá, que você vai fazer uma prova na escola e você quer tirar 10. Você só vai tirar 10 se você estudar. Tipo, você precisa fazer algo. Então é muito isso. É muito do, tipo, se é reflexo da eternidade, a gente precisa agir no presente. Com essa consciência. O que a oração te ensina? Caraca, meu. Agora a gente começa aqui as questões essenciais e vai só piorando. Crise. Cara, o que a oração me ensina? A oração me ensina a ser dependente. Eu acho que essa é um dos maiores ensinamentos que eu tenho em relação à oração. Já que tu é do Enneagrama, né? Eu sou uma... Eu tava aqui agora. É o Enneagrama dela. uma mulher tipo 1. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, que gosta de fazer as coisas sozinha. Eu sou uma pessoa muito independente. Sempre fui desde pequena, desde criança. E... estar no lugar de oração me ensina a ser completamente dependente e humilhado perante o Senhor. E isso é constrangedor ao ponto de eu querer fazer isso, sabe? Então, assim, estar nesse lugar me mostra que não adianta eu querer fazer as coisas pelo meu braço, não adianta eu somente agir se eu não levar pro Senhor primeiro. Várias foram situações que, principalmente envolvendo vida futura de trabalho, de faculdade, que eu quis resolver as coisas sem levar pro Senhor primeiro, sem, tipo, entregar pra Ele. Eu só, sei lá, Senhor, tá nas suas mãos, faz o que tu bem entender. E eu devo falar, cara, não vai adiantar nada eu orar, porque Ele não vai me responder de forma que eu quero, ou de forma tão clara assim. Então eu vou agir. Pois é. E depois, no final, eu entender que realmente, cara... a gente realmente não é autossuficiente, a gente não é independente, a gente não tá num lugar de conhecedor do mundo, então
eu acho que, pra melhorar a minha frase, eu acho que o lugar de oração me ensina a ter a inteligência humilhada, como diz Jorge Madureira. Eu acho que é o lugar que me faz voltar pro pó realmente e entender que eu não sou nada sem o Senhor e que sem o Senhor eu não posso, tipo, mover uma pedrinha do chão ou mover uma palavra que eu escrevo. Então esse lugar de oração realmente me ensina a ser dependente, ser humilhada perante o Senhor. Não é confortável, é assim... Nossa, eu acho que é o momento que eu mais me sinto constrangida de ser vulnerável, sabe? Mas é o lugar que esse constrangimento dói, mas fala, putz, é sinal que o Senhor tá ali, que o Senhor vê e que eu preciso ter um coração arrependido sempre, né? É isso. Como um tipo 6, né, já que você citou o Enneagrama, eu tenho essa dificuldade de dependência porque eu tenho uma dificuldade de confiança. A base do desejo de independência é um pouquinho diferente, mas tem essa questão. E aí algo que eu aprendi, assim, orando, e que eu oro sempre quando me falta confiança, é me lembrar, porque como uma pessoa extremamente racional, eu preciso me lembrar das verdades sobre Deus. Então, pra eu confiar, pra eu me sentir segura pra confiar em Deus, eu preciso me lembrar das verdades sobre Ele. Então eu me lembro que quando eu tô confiando em Deus, eu tô confiando na pessoa que sabe o final lá. Ele já Sim, sabe. Exatamente. Então, tipo, ajuda, sabe? Ao caminho da dependência. Sim. É uma das orações que eu mais tenho feito nos últimos tempos, assim, de ansiedade, de incerteza de vida, é tipo, cara, eu oro e ele me responde e ele é o criador de todas as coisas. O cara que criou tudo, o cara que criou tudo, ele me ouve e me responde, talvez não da maneira que eu quero, não no tempo que eu quero e não da forma que eu mais desejava, mas, o cara que criou o mundo, tipo... Apenas. Tá ali, é apenas, não tem nem o que falar. Então eu sempre lembro disso e falo, Senhor, é muito Salmo 121. Minha mãe lia muito pra mim quando eu era pequena. Acho que foi um dos salmos que eu mais aprendi a entender o que era confiança, sabe? Eleva os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, cara, se a gente tem alguém que criou todas as coisas e que criou uma formiga, criou um ser humano, criou a inteligência, criou tudo, e a gente pode se relacionar com essa pessoa por meio de oração, por que não? Né? Por que confiar no nosso coração? Então é muito, ao mesmo tempo que é tipo muito uau, é muito simples. É só falar e ouvir. E ao mesmo tempo que parece loucura, é a atitude mais sábia. Exatamente. Exatamente. É tipo, não sei o que fazer. Vou orar. Acabou. Parece loucura você confiar em algo que não seja você que tá fazendo. Sim, nem invisível. Sim. E no fim dá certo. E no fim dá certo. Aprove o Senhor. Aprove o Senhor. Muito bom. E o que a oração faz em você, então? Cara, eu acho que ia piorar. Porque são perguntas diferentes, né? Tipo, são perguntas completamente diferentes. Dá pra responder com coisas similares, mas eu gosto de jogar duas perguntas que são relativamente similares pra isso. Porque as pessoas se cutuquem e se entendam também, sabe? A oração faz com que eu realmente... É porque eu não quero usar a mesma palavra que eu usei antes, mas a oração faz com que eu realmente tenha a consciência de que eu não sou nada sem alguém, sabe? Eu acho que o meu maior lance no meu lugar de oração é entender que eu não consigo fazer as coisas sozinha. Eu sempre lutei com isso. Tanto que as minhas orações mais desesperadoras em relação ao Senhor, tipo, Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu queria fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Então a oração faz com que eu realmente volte pra um lugar de entender que eu não consigo fazer as coisas sozinha e que eu dependo de alguém. E isso é muito louco porque isso faz com que eu volte os meus olhos até pra pessoas físicas, terrenas, amigos, igreja, né? Então, não só em relação ao Senhor, mas a oração faz com que eu entenda que eu não posso caminhar sozinha, né? Não só falando de Espírito Santo, Deus e afins, mas de pessoas dentro da igreja que me acompanhem, que estão comigo e que eu posso ser vulnerável, que eu posso falar e que eu posso contar. Então, a oração ela realmente faz com que eu entenda que eu não consigo fazer as coisas sozinha. E agora eu tô em crise.
Mas é bom, né? Porque ela combate não só a nossa independência de Deus, como a nossa independência das pessoas também. De viver em comunidade. Sim. E é um mito muito... Cara, é um mito muito absurdo que a gente vive hoje, de que, cara, é melhor você conseguir as coisas sozinho. É uma vida independente, uma vida fora de depender de outras pessoas, é uma vida melhor. Não. Porque é quando você tá no buraco, é quando você tá, tipo, num lugar ruim que você entende que você precisa de outra pessoa. Não é à toa que eu sempre ouvi dentro da minha casa que o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino feito de amigos. E, cara, amigos contam um com o outro. Então, quando a gente entende isso primeiro no secreto com o Senhor, de que a gente depende do Senhor, a gente começa a entender que a gente precisa depender do outro. É muito o primeiro e o segundo mandamento. Né? Amar o Senhor sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amo o Senhor e eu dependo do Senhor, eu amo meu irmão e eu entendo que eu tenho um relacionamento de interdependência com ele. Então, é constrangedor porque, da mesma forma que a gente é vulnerável com o Senhor, a gente vai precisar ser vulnerável com outra pessoa. Então, expor o nosso coração e entender que isso não é mudado só no nosso interior, ali no nosso secreto, mas isso é levado para uma comunidade também. Sim. Eu acho que isso é muito difícil, inclusive. Isso é muito difícil. Eu penso bastante que uma das minhas respostas para essa pergunta é que a oração é o lugar em que Deus transforma aquilo que eu leio e que eu aprendo sobre Ele em verdade dentro de mim. E isso implica em transformação de caráter. E aí a gente é transformado em caráter em dois aspectos, penso eu, né? Com o Senhor e com pessoas. Sozinho, eu só vou enxergar meus defeitos e minhas qualidades e não vou fazer nada a respeito disso. Vou falar, eu sou assim e acabou. Mas agora, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, você não tem condição de ficar na mesma. E convivendo com pessoas que também estão buscando o mesmo objetivo que você, não tem como. Sim. Então, é muito interessante pensar na oração nesse aspecto, né? Nesse sentido da dependência das pessoas, porque se a gente tá aqui pra ter um caráter transformado, eu dependo dos outros pra ter um caráter transformado. Sim, sim. Cara, isso é muito louco, porque depois que eu comecei a me envolver mais com isso de sala de oração, de lugar de oração, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de pedir oração pras pessoas. E era algo que quando eu era criança, quando eu tava na minha adolescência, eu ficava, meu Deus, ora por mim, porque, sei lá, eu tenho uma prova muito difícil. Meu Deus, ora por mim, porque eu tô com dor de barriga. E quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a ver que eu tinha dificuldade de pedir oração. Eu fiquei, cara, por quê? Tipo, porque se realmente é o que eu vivo como Senhor no meu secreto, eu preciso estender isso pra minha comunidade. Então, a partir do momento que eu me peguei fazendo isso, eu falei assim, cara, quem sou eu pra querer me colocar num lugar de que eu não posso receber uma oração de alguém ou eu não posso pedir a oração de alguém, sabe? Então, eu acredito muito que a oração muda realmente muito o nosso relacionamento em comunidade. Uma igreja que ora, uma comunidade que ora, ela realmente vive em mais harmonia, não só com o Senhor, mas entre si. Então é uma comunidade que sabe ser vulnerável, uma comunidade que sabe exortar, que sabe amar, que sabe ouvir, que sabe falar. Então eu tento trazer essa parada da oração não só tipo pro meu eu, Juliana, mas o que isso vai mudar na Juliana que tá convivendo com uma comunidade. Esse lugar de vulnerabilidade não é confortável, né? Não adianta a gente falar é gostoso, é bacana. Não é gostoso pra ninguém. Talvez pro Senhor seja ótimo, que ele tá ali abraçando a gente, sofrendo e fala, agora vai. Mas a gente não tá no lugar dele, né? Então, como esse lugar não é confortável, é bom que a gente vive em comunidade, porque vai estar todo mundo passando pela mesma vulnerabilidade ali, né? Nesse lugar difícil. E aí todo mundo pode crescer junto, todo mundo pode encontrar ombros, né, ali entre si, que se ajudem nesses momentos. Isso é muito massa. Sim. Eu lembro muito de, se eu não me engano, tá em Lucas 12, na parte em que os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E isso me constrange, porque, eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus, e mesmo assim eles queriam entender o que aquilo significava para Jesus. Então, tipo, mestre, os discípulos de João aprenderam com João como orar. Então, tipo, ensina a gente a orar, ensina a gente a falar com o Senhor como você fala com seu pai. Então, isso mostra que realmente aprender sobre oração e discutir sobre oração não é realmente num nível individual, é realmente num nível geral, é no nível em que a gente vai lembrar que o Senhor já falou que a casa dele será uma casa de oração. Então, tipo, é meio que, externa isso, fala sobre isso, discutam sobre isso, vivam isso, né?
casa de oração, né? Não é um lugar sozinho, né? Casa nunca implica. É muito difícil a gente ouvir biblicamente, né? Ou falando sobre casa, se ele falando de alguém vivendo sozinho. Não Sim. é tipo eu. É tipo eu e minha casa, quer dizer, eu e minha família inteira e todo mundo que estiver ao meu redor. Exatamente. Então é muito bacana. Então, casa de oração, se a casa de Deus é uma casa de oração, não é uma casa solitária, né? É uma casa cheia de pessoas que estão ali buscando ao Senhor, Sim. custe o que custar, custe o meu ego, custe a minha vida, Exatamente. custe o que custar, né? É isso. Isso confronta demais o nosso ego, meu Deus, muito. E aí vamos à derradeira e mais complicada questão. Por que orar, Ju? Por que orar? Eu posso dar duas respostas? Eu gosto de não dar essas perguntas antes pras pessoas pra pegá-las no pulo. Tá, eu posso... Porque se eu dou antes, as pessoas pensam. Dá pra meditar, né? Eu posso dar duas respostas? Você pode dar quantas você quiser. Então, assim... Você é um tipo 1, você vai me dar um tópico, subtópico. Uma lista, por favor. Mas, assim, acho que em primeiro ponto, porque orar é um mandamento. Tipo, foi ordem, né, do Senhor. Não é e se você orar, lá em Mateus 6, é tipo, quando orardes. Então, não tem nem o que discutir. Tipo, é um dever de todo cristão. E 2, porque é falar com alguém que realmente sabe sobre o fim. Então, eu acho que o que me motiva... Não vou dizer que motiva, não sei se motivar é a palavra certa. Mas eu acho que uma das coisas que me faz perseverar no lugar de oração, que faz assim, tá, eu oro por isso, é porque eu converso com alguém que sabe sobre o fim. Eu converso com alguém que, tipo, já viu tudo, já sabe sobre tudo, então eu preciso perseverar nesse lugar porque ele conhece todas as coisas. Então, acho que são essas duas coisas que me levam a orar, né? Digamos assim. Juliana, por que você ora? 1, porque é um mandamento do Senhor. E 2, porque é falar com alguém que sabe sobre todas as coisas e principalmente sobre o fim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E principalmente acerca das coisas do fim. Eu sempre tive muito medo de, meu Deus, sei lá, Jesus vai voltar e eu não terminei minha faculdade. Ou, sei lá, essas coisas mirabolantes de adolescente, sabe? Então, assim, eu sempre tive muito medo. E eu só consegui sair desse lugar de medo quando eu comecei a conversar sinceramente com o Senhor e ser vulnerável com o Senhor. Então hoje eu entendo que eu oro porque eu converso com alguém que sabe sobre o fim, alguém que é soberano e alguém que vai me levar pra esse lugar. Então, acho que eu nunca tinha falado isso em voz alta. Tipo, eu nunca tinha formulado frases feitas sobre esse pensamento. Mas, em resumo, são esses dois pontos. E é interessante, né? Porque eu gosto muito de colocar essa pergunta por último, porque também faz a pessoa pensar em tudo aquilo que ela já falou durante a nossa conversa. E às vezes, não sei se você reparou, tá? Mas tem absolutamente tudo a ver com o que você falou aqui, do que ela te ensina, do que ela faz em você. Porque você aprender a confiar em Deus, eu oro porque é um mandamento primeiro, então tem uma confiança em autoridade aí. Exatamente. E o segundo é falar com alguém que já conhece o fim, né? Já sabe do fim. Que novamente tá aí uma questão de confiança e dependência. Dependência, exatamente. A gente tem essa, como você falou, né? A gente tem essa dificuldade de depender do Senhor e orar assumindo isso. Tipo assim, eu oro porque eu reconheço que eu tenho dificuldade de dependência e de confiança, então eu vou orar. Sim. Porque eu preciso vencer isso. Sim. Não, e isso é interessante porque é um lugar que a gente não vai chegar nesse objetivo de ser completamente perfeito aqui. Isso é impossível. Então parece, tipo, redundante. Você vai estar nesse looping eterno. Se a gente chegasse pra quê? Ia ser o corpo de glória. Exatamente. E eu tô tão ansiosa por ele. Por favor, Jesus, por favor. Mas realmente, se você parar pra pensar de forma racional, é um looping eterno. Tipo, eu oro porque eu preciso do Senhor, eu oro porque eu preciso confiar, eu oro porque eu preciso depender, e aí eu dependo porque eu oro e fica nesse looping eterno. E é como se fosse realmente uma rotina, tipo... É uma rotina santa do Senhor, digamos assim. E isso realmente tem horas que cansa, tem horas que a gente é realmente movido pelos nossos sentimentos. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido no lugar de oração é que os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos são coisas que precisam ser submetidas ao Senhor. Eu fico pensando muito naquele episódio que Jesus está no Getsemane. E eu acredito muito que ele tá bravo com os discípulos quando, tipo, ele, né, tipo, chama pra orar e pra vigiar em oração e eles não vigiam. E eu acredito muito que Jesus tem, tipo,
Vocês pediram pra eu ensinar sobre oração, vocês pediram? Cara, que raiva! E mesmo assim, ele não deixou com que essa situação o afastasse do momento dele no secreto. Então é muito de submeter as nossas emoções ao Senhor, submeter os nossos pensamentos. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir ira, que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai sentir tantas outras coisas que eu acredito muito que são coisas que o Senhor também sente, né? A própria palavra relata isso, então são coisas que a gente, como imagem e semelhança dele, a gente tem como reflexo, mas a gente não pode deixar com que isso nos tire do lugar que a gente precisa estar, né? O Senhor, ele já tem uma visão da gente de corpo glorificado, digamos assim. Ele sabe, por exemplo, a Nana em potencial, a Juliana em potencial, que vai ser, né, quando ele voltar, quando essa era passar. Então é buscar parecer essa Nana e essa Juliana enquanto a gente não chega. E é difícil. Nisso de emoção, é muito interessante até pensar, até no que eu falei no comecinho, né, da nossa diferença em adolescência, nas vezes que Deus nos marca na adolescência, em outros períodos mais pra frente da vida. Que na adolescência eu tinha muita dificuldade de ser honesta com Deus a respeito dos sentimentos que eu tinha. Porque, até hoje eu não sei direito por quê. Porque adolescente tem vergonha de falar daquilo que sente, e provavelmente por causa disso. E hoje tem essa questão da gente submeter aquilo que a gente sente ao Senhor de um jeito que... Sim. Eu nunca... lembrando de mim na adolescência, eu nunca pensei que, sabe? Tipo, Senhor, eu tô com raiva. Às vezes eu chego pra orar e falo assim, olha aqui. Tipo isso. A audácia, né? Olha a audácia da jovem. Pô, Deus. Assim, de ser honesta mesmo, de chegar... Deus, é o seguinte, é isso aqui... Sei, inclusive, que estou errada de estar sentindo, então o Senhor que resolve esse problema. Exatamente, assim. Mas é interessante isso do que você falou mesmo, de submeter as nossas emoções e de falar, não, eu não vou deixar que elas atrapalhem o meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, eu vou colocar elas diante dele em oração e falar, Senhor... Eu sou esse monte de cocô aqui. Exatamente. Que o Senhor já sabe, mas eu tô descobrindo cada vez mais. Então, sim, me ajuda, né, a me tornar aquilo que você vê no futuro que eu ainda não vejo. Sim, isso que você falou da adolescência é muito legal, porque eu sempre comparo muito com as crianças. Eu tenho acompanhado algumas crianças aqui na igreja, e em especial uma menina de 10 anos. E a gente tem tido, assim, conversas muito legais, né, sobre o Senhor e tal. E ultimamente a gente tem falado muito sobre oração, sobre contemplação, tipo, do Senhor, contemplação da beleza de Jesus. E é muito engraçado que a criança, diferente do adolescente, ela consegue submeter essas coisas ao Senhor. Do tipo, de eu ouvir orações dessa criança de tipo assim... Jesus, me ajude a não ter mais medo, me ajude a não sentir isso, me ajude a não sentir mais ciúmes por tal colega, me ajude a... E eu fico, cara, Senhor, realmente... É uma honestidade que exata, humilha a gente. Humilha. E realmente, eu tenho visto na prática e entendido que, ser como criança é ter esse coração, não um coração, tipo, meu Deus, puro, assim. Porque a gente sabe do pecado original, a gente sabe de todas essas coisas, mas ter um coração que é ensinável, é ter um coração que tá disposto a falar até quando erra. Porque, cara, criança é fogo. Eu tenho 3 irmãs mais novas e é tipo assim... Eu lembro de coisas que elas faziam erradas quando elas eram pequenas. E minha mãe perguntava, quem foi? Mano, não dava 5 segundos e a cara já demonstrava o que tava sentindo, sabe? Que tava se culpando. Então é realmente ser assim como o Senhor. Do tipo, se é chegar ao Senhor e falar, eu tenho medo disso, ou sei lá, eu não tô gostando disso, eu tô sentindo isso, é realmente ter um coração ensinável de uma criança e poder ver isso na prática tem sido, assim, completamente constrangedor, sabe? Porque eu vejo o quanto que a gente acha que a gente é maduro o suficiente pra não falar as coisas pro Senhor. O quanto a gente acha que sabe sobre oração, o quanto a gente acha que falar palavras bonitas ou citar não sei quantos versículos ou são coisas assim, tipo, uau, o Senhor se agrada. Beleza, o Senhor se agrada, mas o Senhor se agrada de um coração que é completamente quebrantado, completamente humilde, completamente derramado a Ele. Então, eu vejo e oro muito para que o Senhor desperte também a nossa geração para voltar a esse olhar para as crianças, sabe? Voltar para esse olhar de ensino do lugar de oração. E, imagina daqui a 20 anos, quem hoje tem 5, 10, cara, serem adolescentes que sabem orar. Exatamente isso. É aquela coisa do eu quero que você seja o que eu não fui. Exatamente isso. Mas no melhor sentido possível. Por favor.
Ai, cara, isso de oração de criança sempre é um negócio que me constrange muito. Sim. Quando eu tava lá na África, a gente ia pra Moçambique. E eu vou ter que segurar o show. E a gente ia pra uma ilha chamada Katembe. E a gente cuidava de crianças lá. Era uma ilha que, assim, não tinha... tinha pouquíssimo saneamento básico. Era tudo areia. E aí a gente começava o culto de crianças. Era só de crianças, não tinha nenhum adulto. Tipo, os adultos era a gente que cuidava das crianças. Tipo, 4 mulheres, mais ou menos assim. Eram os fins de semana que a gente ia. E aí as crianças, tipo, faziam uma roda. Sei lá, tinha umas 40, 30 crianças, assim. Era bastante, assim. Aí elas faziam uma roda antes de começar o culto e elas seguravam todo mundo de mãozinha dada. Aí elas oravam, elas falavam o nome de cada uma. Tipo, agradecendo, assim, sabe? Senhor, obrigado por x. Aí falava, tipo, sentimentos assim, obrigado porque eu tô feliz aqui. Sabe? Essas coisas básicas que a gente perde. Sim. Por que a gente perde? Eu vou começar a orar, Senhor, eu quero. Sim. De volta. É isso. É, porque, cara, é um coração completamente, tipo, entregue, né? É muito olhar pra uma família. Uma criança, ela não tem medo de confiar no seu pai e na sua mãe. Uhum. Sabe? Uma criança... Eu lembro de episódio quando eu era pequena, sei lá, que eu sempre tive muito medo de piscina. Não me pergunte por quê, mas tipo, de pular na piscina e, sei lá, me afogar. E eu não tinha medo quando eu tava dentro da piscina com o meu pai, por exemplo. Meu pai sempre nadou desde pequeno. Então, é realmente, cara, confiar sem saber. Confiar que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai suprir, que ele vai ajudar sem saber. E assim é com o Senhor. É confiar que a gente tá orando, que a gente tá perseverando nesse lugar e que em algum momento ele vai fazer. Vai ser bom pra nossa vontade ou pro nosso ego? Não sei. Mas ele sabe. Não me importa. Desde que ele faça aquilo que for realmente o melhor e que a oração continue pra entender, né, que isso que o Senhor tá fazendo é algo bom pra gente, mesmo que a gente não entenda. Então, fiquei reflexiva. Amiga, eu vou ficar pensando pensamentos. Olha. Enfim, pra encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui 30 anos falando de criança. Sim, pois é. Indique livros, amiga. Eu adoro indicações de livros sobre oração. Eu sou um pouquinho fã do IHOP, né? Tipo, eu tenho boas pessoas do meu lado que me ensinam sobre isso. Mas assim, eu tenho focado muito em livros que realmente me ensinem mais sobre oração. Então, o Crescendo em Oração do Mike Bickle foi o primeiro livro uau de oração que eu li, que eu pude me aprofundar. E ele, tipo, não é um livro... É um livro muito didático, então ele vai te ensinar a realmente orar. Te ensinar o que é uma lista de oração, te ensinar o que é contemplar o Senhor, te ensinar o que é oração intercessória, o que é oração devocional, o que é uma sala de oração, o que é uma casa de oração. Então, eu sempre falo para as meninas aqui, tipo, você quer aprender a orar? Quer aprender a orar de forma prática? É esse livro. É como se fosse realmente um manual de oração. E outro livro que tem... não é sobre oração em si, mas é um livro que fala sobre emoção e que fala sobre depender do Senhor. E eu acredito que tem muito realmente, né? Tô dando essa conversa. Sobre o lugar de oração. E que foi um livro que mudou a forma como eu olho pro Senhor e a forma como eu levo as coisas pro meu lugar de oração. É Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um livro que ele fala sobre as nossas emoções serem submetidas ao Senhor de forma saudável e que a gente consiga viver a nossa espiritualidade de modo saudável. Entender o que é ser uma pessoa completamente ativista, mas não tem um coração moldado pelo Senhor. Então esse livro não fala sobre oração especificamente, mas ele te leva a refletir sobre a sua vida e saber onde seu coração está. Então assim, são 2 livros que são meio que meus xodozinhos e que eu tenho carregado no meu coração e falo... Quer ler? Lê esse livro, que você vai ser realmente mudado, vai ser confrontado pelo Senhor. Então é isso, Ju. Muito, muito obrigada mesmo. Já fica aqui o convite pra voltar quantas vezes quiser. Eu sempre estendo o convite pras pessoas, porque são as pessoas com quem eu divido mesmo. Então, prazer. Pode voltar quando quiser, amiga. Nossa, eu tô muito feliz, Nana. Muito, muito obrigada pelo convite. É um assunto que eu gosto de falar e conversar com quem vive o mesmo e quem compartilha o mesmo. É muito bom, é muito prazeroso. A gente sai daqui tipo, uau, é isso. Então é isso. Gente, não sei nem mais o que dizer. Eu vou ficar aqui pensando meus pensamentos. Vou começar a orar, Senhor, por favor. Eu quero ser criança de novo. É isso. Por favor, Jesus. Então é isso, amiga. Obrigada mesmo. E até o nosso próximo episódio. Um beijo e um queijo.